Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Muito bom estar com vocês. É muito bom saber que você está aí fazendo essa campanha de fé através do rádio. Isso mesmo. Você coloca aí os seus pedidos, você coloca aí o seu agradecimento, porque Deus tem feito muitas coisas boas. Deus está abrindo portas, Deus está resolvendo conflitos, porque você tem interesse em estar na presença dele. Agradecemos você de longe, você de perto, você que se faz presente aí todas as manhãs. Divulgue essa programação e seja mais abençoado aí com toda a sua família, seus colegas de trabalho, pessoas que você tem cuidado aí todo esse ano. E muitas vezes a resposta está lá numa programação no nosso canal do YouTube, está lá numa oração que você gravou. Divulgue para os seus amigos, mande, compartilhe, ajude uma pessoa a sair de uma situação de estresse, de agonia, de cansaço, de doença, de enfermidade. Muita gente boa ainda não conhece Jesus, sabia disso? Muita gente boa ainda não tem essa experiência impactante que você teve com Cristo. Então não fique perdendo tempo com quem não quer. Entregue a palavra para aquele que quer comer. Dá comida para quem quer comer, não é verdade? Você já deu comida para um bebezinho quando ele não quer comer? Ele tranca a boca, ele fecha tudo e não quer se alimentar? Então não fique dando comida para quem não quer comer. Entregue a palavra para aquela pessoa que está com o coração aberto, que te faz perguntas, que quer conhecer Jesus, que quer conhecer o Pai, quer conhecer o Espírito Santo. Tem muita gente boa aí que está à sua volta, no seu rol de amigos, na sua família. Sabe aquele momento que você se reúne e sempre alguém fica com você? É nessa hora, é nesse momento que essa pessoa vai se conectar com você e ela vai se conectar com Deus também. Então não perca a chance, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, de falar do amor de Cristo, porque Deus é amor, Deus é a verdadeira sabedoria. Ele é paz, ele é renovo, ele refrigera. Então aquele que bate, recebe, aquele que busca, encontra. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, ele entra. Ele entra e ele vai fazer morada aí nessa mesa, nesse lar, nesse trabalho. Então as pessoas elas vão passando pela sua vida. Tem pessoas que vão ficando na sua vida. Então eu sempre analiso isso. Será que eu vou ver essa pessoa de novo? Será que essa pessoa vai passar pela minha vida de novo? Muitas vezes não. Então você é a última oportunidade ali de estar com aquela pessoa. Talvez você não vai encontrar mais ela. Ela está passando pelo seu país, passando pela sua cidade. E Deus conectou você àquela pessoa. Você já teve essa experiência? No aeroporto, na rodoviária, numa viagem, e você encontrou alguém? E aquela viagem foi magnífica, foi memorável, foi sensacional, foi impactante. E nunca mais você viu aquela pessoa. Mas a semente foi lançada naquele coração. E o mundo jaz do maligno. Eles estão semeando as suas sementes ruins. Vamos semear a semente da luz, da saúde, da paz, da alegria que vem de Deus para os nossos corações a cada manhã. Bom dia, pastora Eva, bom dia a todos que estão com a gente já, ligou cedinho. Tem muita gente que ao acordar vai tomar o café, já liga na rádio, né, e está esperando aqui o agir de Deus. E aqui estamos nós, em mais um dia de fé, mais um dia do favor de Deus. E hoje já é terça-feira, dia 2, né? 2 de dezembro, segundo dia de dezembro. Ontem trouxemos aqui uma palavra profética, repercutiu muito, né? Repercutiu muito e vai repercutir hoje também, porque a gente vive um dia de cada vez, né? E a gente vive também na fé, né? Na fé. Então é isso que acontece. Quem anda na fé, quem caminha com Jesus, né? Quem está a cada dia tendo novas experiências com Deus, né? É a fé. Por isso que fé, não tem como falar de Deus, falar de Jesus, falar da presença do Senhor, se não falar da fé, né? É a fé que nos conecta a Ele. O famoso texto que a gente repete o ano inteiro aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível
agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Recompensador. Deus nos dá a recompensa. Um exemplo simples e que é importantíssimo. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve falar de Jesus, né, de salvação, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus perdoa os pecados, que Jesus levou sobre si, quando ele estava ali sendo crucificado ali na cruz, ali, ele estava levando nele os nossos pecados, maldições, pestes, pragas, dívidas, tudo ele levou sobre si para salvar a humanidade. Então, Deus sacrificou o seu Filho. Quer dizer, quando você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Deus e caminha com Ele, qual que é a sua recompensa? A salvação, perdão dos pecados, vida eterna, não é? E já é feliz aqui na terra. Exatamente. Porque o verdadeiro cristão, penso eu, que ele não está esperando o futuro. Ele vive a alegria do Senhor no presente, aqui, agora. Ele não está esperando apenas na eternidade, mas já aqui na terra, que é o nosso treinamento, né? Então é isso. Então caminhar com Deus é sensacional. Muito bem, a gente vai ouvir um testemunho. Eu estava ouvindo aqui, é um áudio. Veja bem, eu pensei de colocar parte desse áudio. Mas como eu consegui ouvir tudo e percebi que se eu colocar metade, pode ficar incompleto. Então, eu quero deixar bem claro que às vezes as pessoas dão um testemunho, é uma experiência pessoal de cada um, né? Então, cada um tem as suas experiências com Deus, cada um é cada um. Um testemunho foi importante para aquela pessoa, então a gente fica feliz em ouvir depoimentos, porque Deus agiu, né? E cada pessoa vai tendo suas experiências com Deus. Então, é um áudio um pouquinho longo, vamos assim dizer, mas a gente vai colocar, estamos com tempo suficiente aqui, vamos encaminhar para o estúdio da rádio, e você vai ouvir um depoimento de uma mãe, né, que caminha com a gente há muitos anos e tem tido vitória, lutas, os seus desafios que cada um tem, mas hoje ela diz que quis compartilhar porque foi algo que foi acionado ontem, no momento profético. Você vê como tem poder a palavra profética, né? Muito interessante isso. Então vamos escutar aí, é a Márcia aqui de Curitiba. A hora que tiver aí, Marcos, se eu puder colocar já, vamos ouvir esse depoimento aí. Preste atenção que pode te ajudar, algumas palavras ali vai poder ajudar você também. Bom dia, seja bem-vinda, Márcia. Okay. Paz do Senhor, pastor. A paz. Tenho um testemunho para dar. Ontem, o pastor falou assim que nós vamos ter o mês de dezembro de glória. De glória. E eu recebi uma bênção. Assim que terminou o programa. Ó, pastor, eu tô até assim emocionada da bênção que eu recebi. Eu vou falar bem a verdade para os ouvintes, né? Eu chorei muito pelos meus filhos, pela saudade que uma mãe sente quando o filho está ausente, pela falta de comunicação. Eu ligava para eles, eles não me atendiam. Daí ontem eu fiz muita oração e Deus atendeu o meu ouvido. Deus atendeu o meu pedido. Terminou o programa, quando eu fui para fora, eu falei para o Mateus assim, olha, o Mateus está de férias. Eu falei assim, olha, Mateus, mês de dezembro, terminando dezembro, você vai receber uma unção de Deus que você vai ficar surpreendido. E eu antes de dezembro, antes de janeiro. E eu recebi ontem, assim que terminou o programa. Eu fui atender o telefone, atendi, era uma pessoa mandando um recado
para a Bianca sobre assunto de médico. Eu falei, eu liguei, eu disse, não, tudo bem, eu vou ligar avisando a Bianca e tal, né? Peguei o telefone e disquei. Eu jurava para mim que é o número que eu tinha ligado, discado ali, era o número dela. Mas não era o número dela, pastor, era o número do meu filho, que eu estava com muita saudade, que fazia tempo que ele não falava comigo. Eu liguei e eu falei assim, senti a voz diferente. Eu falei assim, com quem eu falo, por gentileza? A pessoa do lado de lá disse, mãe, você está falando com o seu filho. Eu falei, o quê? Você está falando comigo. É comigo que você está falando, mãe. Eu falei, mas de que jeito que eu estou falando com você se eu estou ligando para avisar sobre médico com a Bianca? Não, você está falando comigo. Eu falei, misericórdia, Senhor abençoado. Eu agradeci tanto a Deus por ouvir a voz do meu filho. Tanto a Deus. Por isso que eu digo e repito. Eu nunca vou deixar de colaborar com o programa de vocês. Ou melhor, nós. Porque ele me faz bem. Ele sara as minhas dores e as minhas feridas. E o pastor tem uma bênção de Deus. Que só Deus, por ter escolhido ele. Olha, pastor. Foi muito bom receber uma bênção de Deus através do pastor e do programa. Então, gente, eu recebi uma bênção ontem e vocês vão receber muitas. Colaborem com o programa, não deixem faltar, porque a gente necessita dele. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Obrigado, Márcia, por compartilhar. É isso aí, são as mães, né? Cada mãe tem ali seus momentos de família. O importante é que ela se sente feliz, está abençoada e recebeu, né? Eu me lembro, quando eu estava ouvindo esse testemunho, eu me lembro uma vez que uma pessoa, até, não sei se ela está ouvindo a gente, faz tempo que a gente não tem notícia, a nossa ouvinte, a Dirce, aqui de Curitiba, né? E uma vez ela ligou, ela pegou o número e ligou, só que ela ligou pensando que era um outro lugar. Ela imaginou, é de tal lugar. Eu falei, não, eu sou o pastor Ezio do Agindo Deus. E dali partiu, foi tão forte, como se diz, às vezes é um erro que não é nem um erro, né? Eu acho que é um propósito, né? E foi tremendo o que aconteceu na vida da Dirce na ocasião. E ela ligando para uma pessoa, acabou ligando para a gente. E eu sei que naquele momento nós somos profetas na vida daquela pessoa e muita coisa boa aconteceu na vida dela. É o que está acontecendo na Márcia aí, na família. Um abraço para o Matheus também, pelo que eu entendi, está de férias esse mês. Que Deus abençoe as suas férias aí. E estamos aqui, pessoal, ao vivo, nesta terça-feira especial do Agir de Deus. E evangelho é boas notícias, boas novas, milagres, prodígios, maravilha. Tem salvação na casa, tem libertação na casa. Aquele marido foi liberto dos vícios, aquele filho ligou para a mãe ligou para o filho. Houve reconciliação, houve restituição na casa, houve restauração na casa. Porque tem que ter testemunho, tem que ter resposta, tem que edificar o nome de Jesus através aí do seu depoimento. Você edifica uma casa na rocha, não na areia, que vem o vento, vem a tempestade, aquela casa caiu. Não, a palavra ela edifica na rocha, que é Cristo, na palavra. E quem tem a palavra não fica sozinho e nem fica vazio. Você está cheio de Deus, cheio de palavra rema, cheio de palavra de vitória. Então é só semear boas sementes que você vai ser visitado, surpreendido, porque Deus ele já visitou o seu futuro. Ele já conhece o seu assentar, o seu levantar, se você chorou de madrugada, se você acordou para louvar de madrugada, se o seu sono foi seguro, foi tranquilo, se você teve pesadelo, se você levantou muito cedo. Não tem como se esconder de Deus, ele sabe de tudo, ele sabe de tudo. Não dá para esconder de Deus.
E servir a Deus não é pesado, é leve. Então, às vezes você fica pensando, não vou seguir a Cristo não, porque vai ter mais luta. Não. É leveza, é beleza, é graça, é saúde. É saúde, porque Deus é o príncipe da paz. Ele é saúde, ele é o médico dos médicos. Então, quem sabe você está aí tão sobrecarregado. Ele chama você. Vinde a mim. Todos os que estáis, não é alguns, é todos. Esse cansaço que não sai, você dorme e acorda cansado. Esse estresse, essa angústia que não passa ano e vira ano, passa mês e vira um mês, e você continua no mesmo lugar. Precisa ter uma experiência com Jesus. Precisa ter um encontro com Jesus. Precisa nascer de novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tira essa capa do velho homem, tira essa capa da velha mulher. Deixa Deus colocar um manto de glória, de graça, de proteção, de alívio, para que você possa pisar com segurança, sorrir, se alegrar diante das adversidades. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago diz que não adianta ficar bravo, não adianta fazer biquinho, não adianta ficar nervoso, porque não vai produzir nada com isso. Então, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, deixa Deus falar, deixa Deus restaurar, deixa Deus tratar. Deus está tratando com os filhos, Deus está tratando com os pais, Deus está tratando com todos. Então, proteja a sua casa, proteja a sua família. Os filhos, eles andam desesperados, angustiados. Então, seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja o melhor filho, seja uma boa ovelha, seja um bom pastor. Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos declarando e profetizando neste mês de dezembro, que dezembro será o mês de milagres visíveis. Milagres visíveis. Deus, ele realiza milagres o dia, a hora, o mês, o ano que ele quiser. Mas quando estamos conectados com o Criador e de fato nessa frequência espiritual de entender que Deus realiza milagres ainda hoje, as coisas fluem. Olha que interessante, Salmo 126, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Queridos e queridas ouvintes, há milagres que Deus ele faz no secreto, entendeu? Há milagres que ele faz no secreto. Mas há outros que ele faz para que todos vejam, que se tornem público. Então eu quero profetizar. É totalmente profético este mês, esse início de mês, esses primeiros dias do mês, porque este mês será um mês de testemunhos públicos, serão notórios. É muito importante você entender isso. Então, milagres que estavam em silêncio serão anunciados com alegria, aleluia. Eu tomo posse para nós. E esse nós eu quero incluir você, que está aí do outro lado, que eu acredito que uma boa parte, quem sabe a maioria, está nessa frequência espiritual, nesse nível espiritual de entender a palavra profética. Mas às vezes existem outros que talvez já estão até decepcionados, frustrados, e eu sei o que é isso, porque por mais que nós temos sido usados nas mãos de Deus, nós também somos humanos. E todas as pessoas já tiveram, ou estão tendo, ou terão alguma frustração na vida. Por quê? Porque as coisas visíveis, pessoas, projetos, está sujeito a ter falhas, erros. Talvez você projete uma coisa, porque eu acredito assim que Deus, ele não depende, evidentemente, do ano em si, 2025. Né? Ele não depende dos 365 dias. É nós que temos o nosso calendário e temos que cumpri-lo com os compromissos, trabalho, projetos e assim por diante, né? E a gente sabe também que esse tempo é um tempo cronológico. Como nós temos nosso horário do rádio, é um horário, né?
Quem nos ouve pela Marumbi AM de Curitiba há quase 21 anos, das 8h30 às 10 da manhã, de segunda a sexta, é o nosso horário. Agora, Deus tem o tempo dele, o kairós de Deus, o tempo certo, o tempo oportuno. Então, você não pode perder a esperança, a fé, certo? E se alguma coisa você está frustrado, tudo tem um motivo, que nem sempre a gente entende na hora. Mas você não pode ficar ali, vamos assim dizer, chorando a sua frustração, a sua decepção. Eu vi esses dias um vídeo, eu tentei até pegar ele para mim para reproduzir, mas acabou escapando, vamos assim dizer, né? Passou. Mas eu vi assim uma cena, tipo assim, tinha 2 cachorros, né? Isso era um vídeo, uma ilustração aqui, vamos assim dizer, né? Tinha 2 cachorros, um de frente com o outro, certo? E no meio um pedaço de carne. E ambos ficavam ameaçando em pegar a carne, um estava bravo com o outro, né? E daí, enquanto os dois ficavam um olhando para o outro, esquecendo ali, veio um outro animalzinho e pegou a carne e saiu com a carne. Tipo assim, mais ou menos isso. Qual que era a lição ali? Que às vezes você está focado ali num problema, você está focado numa coisa que pode ser um inimigo. Não estou falando de pessoas necessariamente, mas uma força contrária, e você dá muito ênfase àquilo e esquece do principal, esquece do objetivo, esquece do foco, você perde o foco. Isso acontece com todo mundo, comigo já aconteceu, e temos que se cuidar para não ser enganado de novo. Tipo assim, é como se fosse uma distração, né? Eu sempre falei sobre a distração. Às vezes você está distraído com alguma coisa e perde o foco. Se eu falar a linguagem de motorista, eu dirijo há muitos anos, eu gosto de dirigir, e quem dirige sabe disso. Então, você está dirigindo ali, você está o quê? Você tem que cuidar o que está na frente, você tem que cuidar no retrovisor para ver alguma coisa que está atrás, nas laterais, o motorista tem que dirigir para ele e ainda ficar atento. Se ele se distrair com alguma coisa, pode acontecer um probleminha ali no trânsito, seja dentro da cidade ou na BR, nas ruas, nas estradas daí do Brasil. Tá entendendo? Então, trazendo para a vida espiritual é assim. Às vezes você está frustrado porque você está distraindo com algo que já aconteceu lá atrás. Não tem como voltar lá para você resolver aquele problema. Já é passado. 1 minuto, quando a gente entrou no ar às 8h30, já é passado já. Tá entendendo? Então você tem que entender isso. Então quando eu falo a gente, eu também sou assim às vezes. Eu não sou perfeito, mas nós temos que entender que a gente tem que se cuidar, porque de repente a distração pode ser uma discussão familiar, uma discussão com o marido, com a esposa, uma discussão com o filho, uma discussão com o colega de trabalho, uma discussão com seus funcionários ou com o seu patrão. Às vezes são coisas picuinhas, sabe? Vem essa palavra aqui, picuinhas, que você fica aí sofrendo e perdendo tempo, e com isso você não recebe o que Deus quer entregar para você. Sabia disso? Conta-se uma historinha. É uma outra palavra, mas eu vou usar uma historinha aqui, né? Dizendo o seguinte, que uma pessoa chegou no céu e quando chegou lá, o anjo levou num departamento e mostrou para aquela pessoa ali, ó, tá vendo isso aqui, ó? Esses pacotes de presente, era para mandar tudo para você lá na Terra, mas você não reivindicou, você ficou distraído com outras coisas. Claro que isso aqui é uma pequena ilustraçãozinha, uma ilustração, vamos usar esse termo, né? Mas você tem que entender isso. Então, o que acontece? Quando você está enfrentando um problema e você só foca no problema, porque não estou dizendo que a gente vai ignorar os problemas. Eu estou dizendo que se você focar no problema, então tente achar uma solução e não ficar aí só reclamando do problema. Sei lá qual que é o teu problema. Então, é isso. Então, outra coisa. Talvez para alguns você não está conseguindo ativar esse profético porque você está dando voz à incredulidade. Você está dando voz àquele que não conhece nada de Deus e quer te dar lição de moral e ele mesmo não pratica nada do que ele fala. Talvez você está ouvindo pessoas erradas, instruções erradas. Você não está pegando a revelação que Deus tem para você. Então é isso. E às vezes não é ouvir todo mundo. Quem ouve todo mundo não ouve ninguém. Essa é a verdade. Gostou dessa? Quem ouve todo mundo não está ouvindo ninguém na realidade. Né? Não ouve ninguém. Você está entendendo? Então você tem que estar antenado. Você tem que estar conectado. Então, veja bem. Eu li o texto aqui. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Meu Deus, tantas bênçãos Deus fez na sua vida, para a sua vida, na nossa vida, esse ano. Esse ano. E você só fica pensando naquilo que não deu certo, naquilo que deu errado.
Você está pensando só naquilo. É isso que tira a paz de muita gente e não sabe viver a vida. Eu tenho aprendido, estamos aprendendo, cada dia mais aprendendo. Está entendendo? Então, milagres que estavam em silêncio serão anunciados com alegria. É profético para quem recebeu aí essa palavra. Como aquela mulher, diz a Bíblia, a mulher que tinha um problema ali de sangramento, chamado fluxo de sangue, hemorragia, que seja, né? Ela teve ali anos de espera. Mas um único toque, ela disse, se eu tocar nas orlas de Jesus, eu serei curada. Ela focou. O negócio era tocar em Jesus. E ela pede licença para um, para outro, e tudo mudou em segundos. Por quê? Porque ela não perdeu o foco, que era tocar nas vestes de Jesus. E ela estava fraca. Se for falar só dessa história, que é muito linda, né? E todo mundo já pregou, todo mundo, quem prega a palavra, não tem quem não falou desse texto. E ele é falado quase que todo dia, se você prestar atenção. Então é isso. Por quê? Essa mulher ensina a ter fé, perseverança, persistência. Ela sabia o que ela precisava, ela sabia do que ela precisava. Então você sabe do que você precisa? Eu estou falando, você sabe o que você precisa? Porque na nossa caminhada com Deus, e nessa caminhada assim, pregando o evangelho, ouvindo pessoas, ensinando e tal, o que eu percebo, como um pai também que somos, que muitas pessoas, principalmente as mulheres, as mães, elas, muitas, de cada 10, isso aqui é uma estatística minha, não quer dizer que não é oficial, né? Uma dedução minha, que de cada 10 mães, parece-me que 7 delas, 70%, os problemas delas, elas estão preocupadas com os filhos. Isso é bem notório. Agora, entenda uma coisa. Todos os filhos são importantes. Quem tem filhos sabe disso, todos são importantes. Independente se é o menino, a menina, se tem 2, 3 ou só um, enfim, todos têm importância. O pai, a mãe ama os filhos, claro. Isso é outra coisa. Mas não tem sentido quando você vive em torno deles, que eles já são adultos, crescidinhos, e você continua sofrendo por causa deles. Eu vou dar uma dica para você. Peça a Deus sabedoria, claro, né? Fale com Deus, Ele vai te dar essa capacidade, mas às vezes você vai ter que chamar. Sabe quando você tem filhos adultos que eles estão bom da mente, não estão doentes, mas tá às vezes dando umas dorzinhas de cabeça para você? Acho que tem hora que você tem que chamar eles e falar, vem cá, vou fazer uma reunião com vocês. E falar, o negócio é o seguinte, assim, assim, assado. Você tem que colocar limites. Porque às vezes você está dizendo, Deus vai fazer, por que Deus não fez? Porque você está omitindo a sua parte como pai. Você está omitindo a sua parte como mãe. Essa é a verdade. Entendeu? Por isso que às vezes não flui certas coisas. Porque você não vive a tua vida. Você vive a vida dos filhos. Eles já são grandes, já são adultos. Alguns já são até casados. E você está aí. Aí essa mulher não curte o marido. O marido já está, né? Ou às vezes é ao contrário, é o marido também que, né? Não vou nem falar o que eu pensei aqui. Né? Deixa a desejar, porque ninguém é perfeito, né? Então você tem que entender isso. Vocês têm que entender isso. Então tem coisas, essa área que eu estou falando aqui, parece que eu estou misturando o profético, mas é entender que só uma palavra profética não resolve se você não corrigir algo que você está, assim, vamos assim dizer, você está precisando fazer uma correção aí nas suas atitudes. Entendeu? Eu sei que não é fácil, eu entendo um pouquinho disso. Porém, é necessário. É necessário. Tudo na vida tem limites. Tudo na vida tem, como diz, né? Quando o meu direito acaba quando começa o do outro. Tem que ter limites. Amar, quem ama, cuida. Quem ama, ensina verdades. Quem ama, disciplina. O próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é um pai. Mas ele corrige os seus filhos. Por que ele corrige? Porque ele nos ama. E o corretivo de Deus não é castigo. É um corretivo. É uma instrução. Está entendendo? Me lembro, quer dizer, eu não lembro muito bem, mas mais ou menos eu lembro, ainda quando criança pequena, e a minha mãe, ela foi até uma cidade, de uma cidade para outra, ela foi com as suas irmãs, mais 2 irmãs, e eu era pequenininho, ainda era um pouco de colo, né? Queria colo. E eu podia andar. E chegou um momento ali, as 2 irmãs, a minha mãe e eu junto ali, e de repente eu queria que ela me carregasse, ela já estava cansada de me carregar no colo.
E aí as minhas tias queriam, então deixa eu levar ele um pouquinho, mas eu não queria ir no colo das tias. Aí eu comecei a fazer uma birrinha. A minha mãe, pelo que eu entendi, né, algumas coisas eu lembro, mas isso foi bom. Ela falou para as irmãs dela, vai na frente que eu vou ver um negócio aqui. Ela me levou numa rua sem saída, né? Pegou uma pequena varinha e deu um corretivo legal. Acabou com os meus problemas. Ela não foi violenta, não. Ela fez um corretivo necessário e acabou a manha, entendeu? O problema não é a criança pequena, às vezes, é o quê? É o adulto, né? Que você não pode fazer isso, né? Então, eu não estou ensinando aqui, não é nada de violência, misericórdia, né? Mas foi um corretivo. E quem é da minha época e está me ouvindo, está falando, é isso mesmo. Havia correção com amor. Tinha uns que era agressivo, aí não é correto, mas com amor. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando de algo profético, porque Deus quer agir, Deus quer fazer, mas de repente está faltando um detalhe. Se você não entendeu ainda o que eu estou falando, fale com Deus, fale, Espírito Santo, eu quero entender isso aqui para a minha realidade. Deus vai fazer você entender. Está faltando sabedoria? Deus vai te dar sabedoria. Ele diz, está com falta de sabedoria? Peça para Deus. Tiago 1,5 fala, peça a Deus que vai te dar sabedoria. Então tem os limites. Então se você não coloca limites, não reclame do que está acontecendo na tua vida. Está entendendo? Parece forte essa palavra, mas tem que ser. Às vezes o remédio de final de ano tem que ser mais forte. Tá certo? Então é isso. É isso. Tiago, capítulo 6, verso 4 diz, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, converter o coração dos pais aos filhos, essa conversão, essa mudança, essa conquista, esse resgate, depende dos pais. Então, o pai, a mãe, ele tem que resgatar essa confiança. Não é colocar jugo, colocar pesos nos filhos. É resgatar. Esse grande resgate precisa dessa sabedoria. Então não podemos ser provocadores. Nós provocamos a ira, como eles provocam a ira dos pais também. Então, quando o pai ele conquista o coração do filho, o filho conquista o coração do pai, é com amor, com diálogo, com flexibilidade. Preparar o ambiente para o diálogo. Não é na hora da refeição, não é na hora do sono, não é na hora que tem visita, não é na fila do supermercado, não é dentro do carro com gente dentro do carro. Então, nós precisamos o quê? Preparar um ambiente individual com aquele filho e ter esse diálogo. Mas como está uma correria de um lado para o outro, as pessoas correm de um lado para o outro e não conseguem visualizar o crescimento daquela criança. Quando ele chega em casa, a criança já tem 30 anos. Quando ele para, a criança já tem 25 anos. Então, é toda uma trajetória do 0 ao 7, do 7 aos 15. É toda uma trajetória de acompanhamento. Você que quer ter filho vai aprendendo. Você vai ter que parar, vai ter que renunciar, vai ter que ser flexível, vai ter que dedicar tempo, vai ter que dedicar horas, vai ter madrugadas que você vai ter que ficar acordado para tantas coisas que acontecem. Então, é um chamado. Casamento é um ministério, casamento é um chamado. Filho é responsabilidade, filho é coisa para adulto, precisa ser adulto para ter filhos. A Bíblia diz que quando eu era menina, pensava como menina, mas quando eu fiquei adulto, sou adulto. Então, jogar pesos e ira e raiva não constrói relacionamento familiar. E é isso que a gente vê hoje em uma sociedade em que a família está sendo jogada para os lados. A escola que cuide, a babá que cuide, a empregada que cuide. Então, quando nós somos família, quando nós temos um relacionamento, vem o fruto desse relacionamento. E o fruto é uma herança. E a herança é uma flecha, ela vai longe. Salmo 127 e Salmo 128. Então, essa sabedoria que os pais precisam ter para não perder os seus filhos é resgate esse amor, resgate esse diálogo, mas não com ira, com raiva, com ódio, trazendo medo a essa criança. A criança ela não pode ter medo dos pais, ela tem que se sentir protegida pelos pais. Ela tem que ter segurança, ela tem que ter vontade de voltar para casa.
Não ficar na casa da vizinha, ela tem que ter vontade. Mas se aquela casa não atrai, não tem o que protege, aquela criança vai longe, ela foge daquele ambiente traumático que ela cresce com medo, com insegurança, com tristeza, com desprezo, com desvalorização, com raiva, com ódio. Então, se o pai quer educar aquele filho no trabalho... Eu cresci com meu pai trabalhando desde os 8 anos. Nunca meu pai precisou bater em mim nem chamar atenção, porque ele acompanhou o meu crescimento. Mas eu tive que ir até onde ele estava no trabalho, crescendo junto. Então, cada bolo é uma receita, cada família é uma história, cada dor é uma dor. Eu tenho que respeitar a dor do outro, como o outro funciona. Todos os filhos da mesma mãe, mas cada filho funciona diferente. Você não pode tratar um filho do jeito que você trata o outro filho. Cada filho nasceu de uma gestação, de um tempo, de um momento, de uma idade. Você tinha uma idade, você tinha um filho. Você tinha outra idade, você tinha um outro filho. Você tinha um problema, você tinha um filho. Você tinha outros problemas, você teve um outro filho. Você entende isso? Então, vamos resgatar nesses últimos dias. Vamos fazer um grande resgate de amor, de valorização. Não de brigas, intrigas, confusões e comparações. Você tem que ser igual ao seu irmão, você tem que ser igual à sua irmã, você tem que ser igual. Não tem que ser igual, e são diferentes. Sai da mesma mãe e a mãe quer que sejam iguais. E não são iguais. Cada dor é uma dor, cada filho é um filho. E assim sucessivamente. Então, leia lá o Salmo 127, o Salmo da família. Leia o Salmo 128, se prepare, leia o Salmo 40, espere com paciência no Senhor. E Ele vai ouvir o seu clamor. Os seus filhos precisam entender que você tem um Deus grande. E eles vão orar, o Deus do meu pai. Eu quero o Deus da minha mãe. Eles têm que ver isso, essa espiritualidade, para ter essa confiança. Essa palavra te ajuda? Essa palavra te fortalece? Vamos resgatar esses valores. Essa palavra te ajuda? Faz um chá, faz um bolo, faz um pão. Senta, prepara um ambiente, não na frente dos outros, mas você e essa pessoa. Você e essa pessoa. Porque a desvalorização, a rejeição, ela vai criando mágoas, traumas, que vai dos 60, 70, 80. Você sabe como o seu pai te tratou? Você sabe como você foi tratado? Isso não te deixou sequelas, mas em outros fica muitas sequelas. Você foi maduro, você foi adulto, você conseguiu gerenciar aquilo que a sua mãe deu aquela paradinha numa rua sem saída. Não tinha saída. Não tinha saída. Aqui não escapa. Mas se fosse outro, seu irmão que não teve, que não existiu, outra pessoa, não conseguiria gerenciar isso. E hoje são pessoas traumatizadas, são pessoas difíceis e jogam esses pesos nos seus filhos. Porque foi criado por um pai difícil e ele quer ser difícil e não pode. Você não vive naquele ambiente traumático do seu pai, você vive em outro ambiente feliz, agradável, cheio de paz, tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem emprego, tem tanta coisa. Então, não podemos jogar nos nossos filhos aquilo que os nossos pais jogaram em nós, aquela carga pesada, aquela casca, aquela capa, aquele manto ruim. Não. Assim nós vamos perdendo a nossa geração. Nós precisamos resgatar esses jovens que estão traumatizados, tristes, infelizes. Às vezes você pensa que um jovem ele não tem depressão, ele tem. Às vezes você pensa que um jovem que tem tudo não tem tristeza, e ele tem. Às vezes você pensa que um jovem que tem tudo não tem uma mágoa, ele tem. Então vamos tratar isso com oração, vamos entregar essas causas na mão de Cristo. E Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer restituir. Eu lembro que a minha filha sempre gostava de dormir fora. Um dia eu falei assim, traga suas amigas para dormir aqui. Então vamos fazer a noite do pijama. E as amigas delas iam lá em casa. Como eu não concordava que ela fosse nas amigas, a mãe das amigas não concordava que ela viesse para casa. Então você tem que criar estratégias. Você tem que criar estratégias. Jovem é jovem, você foi jovem, então você sabe como funciona. Quem sabe você foi pior que o seu filho. Então, vamos dar uma leveza aí e vamos orar. Vamos orar pelas nossas crianças e muito. Dobre as suas orações. Dobre as suas orações. Não é porque eles estão na escola que eles estão felizes. Não é porque eles estão lá fora que eles estão bem. Então, a casa, ela faz o quê? Ela protege. A casa, ela guarda. Os pais, ele faz o quê? Ele traz segurança, ele traz proteção. Os filhos têm que amar estar na casa do pai. Eles têm que
se sentir protegido, alimentado, nutrido. Então, nutrir os filhos, proteger e guardar para que eles não se afastem. Exatamente. Exatamente. E o importante é porque a gente sabe que o mundo, o inimigo, no caso as forças espirituais do mal, o que eles querem? Justamente desconstruir a família. Você pode notar aí, em certos órgãos aí de comunicação, que eles semeiam sempre a desconstrução da família. Né? Eles querem desconstruir, é um sistema maligno, né? Para desconstruir a família que Deus criou, entendeu? Então você tem que fazer a sua parte. E o jovem, ele carrega muita culpa, a criança, ela carrega muita culpa. Será que meu pai não está dando certo com a minha mãe porque eu sou o culpado? Então vamos tratar essas culpas, vamos tratar esses medos, vamos dialogar mais, vamos ter essa comunicação saudável. Você se comunica? Ih, pastor, aqui a gente nem fala, nem o cônjuge mal senta numa mesa, a gente não conversa faz anos. Para pôr o marido na mesa 20 minutos é um sufoco. Então falta diálogo, falta comunicação, falta perdão, falta zelo, falta bons hábitos, falta romantismo, falta alegria. Ih, pastora, falta tudo. Então a culpa ela adoece. A culpa, ela adoece o corpo da criança. E a criança não sara. Ela tem dor de barriga, ela tem dor de ouvido, ela tem alergias, ela tem coceiras no corpo. Então, ela escuta aquelas brigas diárias, ela escuta aquelas brigas constantes dos pais. E ela cresce uma criança, eles estão brigando por causa de mim. Eles não têm dinheiro porque eu nasci. Então, a culpa é minha. E eles vão crescendo nesse ambiente. O que nós vamos fazer, pastora? Ou para de brigar ou vai brigar em outro lugar, mas a criança não pode ficar ouvindo isso. Nós crescemos nesses ambientes. Se você não é assim, então parabéns. Mas as famílias são assim, elas têm seus conflitos, suas lutas, suas dificuldades financeiras, enfermidade. Pastora, eu cresci assim, mas eu não preciso mais disso. Tudo já passou, eu posso ser feliz, eu posso criar os meus filhos de uma maneira melhor e diferente. Eu tenho uma aluna que ela me liga, ela teve um bebê agora, ela me liga, pastora, me ajuda, porque eu nem sei como cuidar do meu filhinho. Então, os jovens de hoje, a nossa geração, elas estão em busca de alguém que as ajude, que as ensinem como cuidar de uma família. Na realidade, tem coisas também, é falta de paternidade, né? Falta de a presença de um pai, de uma mãe, de uma pessoa um pouco mais madura, experiente, para ajudar aquele que está pedindo socorro, né? E tem pessoas que elas pedem socorro, e tem outras que ela fica em silêncio, mas aquele silêncio também é um pedido de socorro, só que a pessoa não está vendo. Acertei? Tirou 10. Parabéns, eu estou aprendendo. Aquele silêncio já é um pedido de socorro. Anote essa fala. Aquele silêncio já é um pedido de socorro. Ele está apavorado, por isso que ele está em silêncio. É isso aí, gente, vivendo e aprendendo. Vamos orar então, pessoal, graças a Deus. Vamos então fazer a oração de encerramento. Lembrando que hoje, dia 2 de dezembro, terça-feira, eu tenho feito no Instagram do PR Edson Nogueira uma live de meia hora a 40 minutos. Hoje, então, se você está me ouvindo no ao vivo aqui, hoje, dia 2 de dezembro de 2025, às 21 horas, horário de Brasília, farei uma live no Instagram. Então você tem que me seguir lá para você estar comigo se você quiser. É PR Edson Nogueira. PR Edson com demudo, PR Edson Nogueira no Instagram. Me siga lá e você poderá estar com a gente, ou comigo, no caso, às 21 horas numa live. Eu vou orar com vocês e trazer mais uma reflexão, utilizando as redes sociais para levar fé e esperança aos nossos seguidores. E eu quero concluir para orar o seguinte: Deus não trabalha pelo calendário humano, Deus trabalha pela fé. E quando declaramos, quando nos posicionamos, quando alinhamos nossa boca ao céu, algo se move no mundo espiritual. Então eu quero profetizar: dezembro será melhor do que novembro. O fim será maior do que o começo. O que Deus iniciou, Ele vai completar com glória. Receba essa palavra profética e seja feliz em nome de Jesus. Receba seu milagre na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Tenha flexibilidade. Pai, nos ajude.
Nos ajude nesta manhã a entender a sua palavra, Sim, Senhor. que ela é boa, perfeita e agradável. Somos falhos, estamos em crescimento, em desenvolvimento, e a cada dia pedimos a sua compaixão, a sua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos neste mundo, nessas situações problemáticas, familiares, que enfraquece, que entristece e adoece. Em nome de Jesus, nós te pedimos que haja sabedoria nos lares, nas empresas, que o patrão consiga se conectar com o seu funcionário, que os pais consigam se conectar com seus filhos e os filhos com os seus pais, que haja amor e valorização e não desvalorização e medo e enfermidades. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa os nossos intercessores incansáveis, que acordam nas madrugadas, que oram para que essa grande obra de evangelização chegue nos lares e nas famílias. Pai, abençoa o agente de Deus, o colaborador, o contribuinte, que sempre diz que é um culto no seu lar e que essa programação permaneça. Que possamos renovar os contratos das rádios e que essas programações cheguem lá no lar, lá no sítio, na chácara, na fazenda, na empresa, no carro, no automóvel, nas estradas do nosso Brasil, através de homens, mulheres, caminhoneiros, trabalhadores que andam, que ouvem no seu carro, que ouvem no canal do YouTube, que ouvem através das mídias, que são abençoados, porque a oração ela chega naquele momento mais difícil, complicado, onde nos sentimos sozinhos e sem cuidados, e o Senhor chega com a sua palavra de cura e libertação. Usa, Senhor, poderosamente os pais, para que eles sejam colunas nas suas casas. Abençoa poderosamente, dia após dia, todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Abençoa essa água, esse documento, peça de roupa, passaporte, currículo, CNPJ, CPF, as empresas, os funcionários, esse que está desempregado em busca de um emprego, esse que tem que cancelar uma dívida e negociar uma dívida. Nós declaramos a bênção, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, ó, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus
e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!